Nós passamos, pessoal, para repartir com vocês o pão, né, que é a palavra de Deus, algo muito importante que o Espírito Santo nos mostrou nos últimos dias, gente. Vocês têm observado que quando você abre a Bíblia, logo no início, você vê dizendo que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito nosso Deus ele pairava sobre a face das águas. Quer dizer, dá para a gente entender, pessoal, que tudo começa com o Espírito Santo. A obra que Deus tem para realizar, ela sempre vai começar com a ação, com a atuação principal do Espírito Santo. O universo ainda não estava formado, mas ele já estava ali trabalhando. Temos que entender isso. Essa madrugada, Deus abriu os nossos olhos acerca disso, que nós precisamos ter uma vida espiritual de grande comunhão com o Espírito Santo, dando espaço, dando importância a um relacionamento com o Espírito Santo. Você vê que quando o povo de Israel, eles pediram a Deus um rei, a Bíblia mostra, pessoal, que Saul, ele era um homem simples, era um homem humilde, tá? E até tímido. Ele estava a serviço do pai dele e ele foi escolhido para ser rei de Israel. E no livro de 1 Samuel, a palavra de Deus mostra que o Espírito Santo se apossou de Saul. Saul, enquanto obedeceu a Deus, ele tinha a guia, tinha a direção, a presença do Espírito Santo, até profetizar, gente. Saul profetizava, até o dia que ele resolveu desobedecer a Deus. Começou a querer fazer a sua própria vontade, deixando de lado a vontade de Deus. Então Deus falou para Samuel: Samuel, até quando você vai interceder por Saul se eu não o quero mais? Venha até a casa de Jessé, porque lá eu me provi de um rei. Ou seja, Deus já tinha entre os filhos de Jessé um homem escolhido para ser o novo rei. E a Bíblia diz que assim que Samuel, ele derramou o azeite na cabeça de Davi, a palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E mostra logo em seguida que o Espírito Santo saiu de Saul e ele passou a ser perturbado, ele foi perseguido por um espírito maligno. Na verdade é assim mesmo. O diabo espera oportunidades. Assim que a presença de Deus se afasta de alguém, o mal vem, pessoal. E assim foi com Saul. Davi, agora cheio do Espírito Santo, passou a ser ungido, guiado por Deus. Se você observa na palavra de Deus, no livro de Juízes, a mesma coisa. Quando Deus chamou Sansão, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor se apossa de Sansão. Quando Deus também chamou a Gideão, mesma coisa. O Espírito do Senhor se apossa de Gideão. Na história de Moisés, a Bíblia diz a mesma coisa. Mostra que Deus falou para Moisés: olha, sobe na penha, chama tantos homens que eu vou tirar do Espírito que está em você para colocar sobre eles. Esses homens iriam auxiliar Moisés e o Espírito Santo deveria estar sobre eles. Quando você vê o anúncio do nascimento de Jesus, o anjo aparece a Maria e fala para ela: você vai dar a luz ao Filho de Deus. E Maria fala: é impossível, está grávida sendo virgem. Então o anjo fala: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ou seja, o Espírito Santo ele vem para tornar possível aquilo que está sendo impossível, pessoal. Agora a virgem daria luz a um filho de Deus, sendo cheia do Espírito Santo. Logo em seguida Maria vai visitar Isabel, a mulher que antes, estéril. Estéril agora estava grávida. E a mesma coisa, Maria, quando saudou Isabel, o Espírito Santo encheu Isabel da presença dele. Então você vê que toda a obra está sendo feita pelo Espírito Santo. Gente, quando o Senhor Jesus saiu do Jordão, todos nós sabemos, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba. Logo em seguida, no livro de Lucas, você vai ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, Jesus, então agora, a Bíblia fala claramente, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque é verdade, gente. Há situações na nossa vida que só mesmo com a unção, com a participação do Espírito Santo, a gente vai conseguir passar. E Jesus, então, sendo tentado pelo diabo, venceu as tentações. E a Bíblia diz novamente, Jesus, cheio do Espírito Santo, agora volta do deserto. E ele mesmo, chegando no templo, ele declara: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boa nova aos quebrantados, restaurar o povo. Jesus fala agora que ele estava cheio do Espírito Santo, gente. Quando Jesus estava, então, para subir aos céus,
ele chama os discípulos e fala para eles, olha, não deixem a cidade sem antes serem cheios da promessa que é o Espírito Santo. Os discípulos começam a perguntar, Senhor, o Senhor vai então restaurar o reino a Israel? Jesus falou, olha, não nos importa saber isso, mas descerá sobre vocês o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha em toda a terra. Então você vê, nós precisamos, gente. Nós precisamos dar importância a uma vida de relação com o Espírito Santo. Se você, meu irmão, minha irmã, quer ter uma vida espiritual vitoriosa em todos os sentidos, você precisa do Espírito Santo. A igreja, para ser forte, para ser vitoriosa, ela precisa dar lugar, ela precisa dar importância a uma relação com o Espírito Santo. E é por essa razão, meus amados, que nós ali, na casa de oração, estamos nos preparando para isso. Diante do altar, você sabe, não sei se você já viu, nós temos diante do altar ali uma botija, e essa botija está cheia d'água. Nós passamos a semana consagrando essa água. Durante toda a semana, essa botija de água está embaixo de oração. Para quê? Para Deus consagrar essa água. Mas por quê, bispo? Jesus ele disse, aquele que beber da água que eu der, do seu interior fluirá um rio que jorra para a vida. E isso ele falava do Espírito Santo. Então, neste domingo, nós agora, aos domingos, na casa de oração, nós passamos a semana consagrando essa água na botija e no domingo a gente bebe dessa água e depois a gente realiza uma busca, uma grande busca, amanhã do encontro com Deus, em que nós buscamos o Espírito Santo. Para quê, bicho? Para que você seja uma pessoa vitoriosa. Sim, o Espírito Santo veio sobre Davi para fazer dele um rei vencedor e todos nós sabemos que ele foi. O Espírito Santo veio sobre Gideão para ele vencer os amalequitas, né? O Espírito Santo ele veio sobre Sansão, dando forças a ele. O Espírito Santo, ele transforma, ele vem para tornar possível qualquer coisa que está sendo impossível na vida da pessoa. Aquela pessoa que diz, eu sou fraco, eu quero ser uma coisa e eu não consigo. O Espírito Santo vem para te capacitar. Para você, marido, que muitas vezes tem enfrentado dificuldade no relacionamento com a tua esposa, vocês se amam, mas você eu queria ser mais atencioso, às vezes eu falo. Você que tem ido na igreja que quer mudar sozinho, você não vai conseguir. Mas o Espírito Santo pode fazer isso. Então, domingo, a partir das 7h30 da manhã, ali na nossa igreja, você conhece, a Vida Cristiano Machado, esquina com a Jacuí, no número 482, é muito fácil você achar. Você está vindo do centro, passou o viaduto, tá? Assim que passar o viaduto, ainda está no centro, claro, ainda está no centro. Né? Assim que passar o viaduto, esquina com a rua Jacuí, próximo ao Hospital São Francisco, ali está a nossa igreja, casa de oração, aliança no Espírito de Deus. Nós estamos então todo domingo, 7h30 da manhã, realizando uma reunião de encontro com Deus e buscando o Espírito Santo. Jesus ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sim, acontece cura. O Espírito Santo vem para curar. É Ele quem opera. É Ele quem sempre esteve operando. Antes de Deus começar a obra dele no universo, a Bíblia diz que o Espírito, nosso Deus, ele pairava sobre as águas. O Espírito Santo estava esperando, sabe o quê? A palavra. Assim que começou a palavra, o Espírito começou a operar. Quando a palavra de Deus ela começa a entrar no coração da pessoa, a pessoa começa a andar segundo a palavra de Deus, então o Espírito Santo vem sobre ela e começa a tornar possível tudo que está sendo impossível na vida da pessoa. Deus ele disse, haja luz e pum, o Espírito Santo então vai lá e cria a luz. Tudo segundo a palavra, vinha a palavra, começava a obra. Assim também vai ser na sua vida. O que você quer? Você quer uma vida espiritual vitoriosa? Quer ver a obra de Deus na sua casa, na sua família? Quer deixar de ser aquela pessoa que vive caindo, né? Vive gemendo, são dorzinhas, enfermidadezinhas estranhas. Há momentos que você tem muita paz, há momentos que você está para baixo. De repente você, há anos que frequenta a igreja, que participa até de igreja evangélica, está na fé. Você está na fé, mas é tudo momentâneo, não é verdade? Há um período que você está muito bem, há um período que você está mal. Essa semana eu não estou muito afim de orar, estou desanimado na igreja. Você precisa do Espírito Santo.
Sem o Espírito Santo, a nossa vida espiritual, amados, ela fica em círculos. A gente não chega a lugar nenhum. Mas quando o Espírito Santo desce, ele transforma. A Bíblia diz que no dia de Pentecoste, os cristãos estavam lá, reunidos lá orando, de repente veio um vento e desceu sobre eles o Espírito Santo. E nós sabemos que a partir dali, gente, a vida de todos eles foi transformada. Você quer que Deus transforme a sua vida? Então está feito o convite. Domingo agora, 7h30 da manhã, ou todos os domingos, a partir das 7h30 da manhã, nós estamos então bebendo da água. Durante a semana, a botija está sendo consagrada na presença de Deus. E logo em seguida, irmãos, nós buscamos a presença do Espírito Santo. Coloca isso no seu coração. A obra de Deus, tanto na igreja como também na sua vida, vai começar através de duas coisas: a palavra e o Espírito de Deus. Está feito o convite. Deus abençoe a todos. Até lá.